O tema de hoje é intrigante, ele é polêmico, ele pode suscitar muitas reações. O título é simples: uma briga sempre acontece a dois. Eu quero abrir aqui alguns aspectos de uma das novidades científicas muito desconcertante que já corre pelo mundo há algumas décadas, mas que ainda não é conhecida nos bancos escolares, que é como funciona o poder subjetivo das relações ou nas relações, no sentido de discórdia, de conflitos, de brigas e de tantas coisas que algumas eu vou analisar aqui. Antes, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se gostar do material, deixa o seu protesto também se quiser e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos que vão estar correndo por aqui. Então, existe uma tendência já muito conhecida e muito cristalizada, que é uma convicção quase absoluta de que quando existe um problema, uma briga, uma discórdia, um conflito, eu sou inocente. O culpado é o outro. Os culpados são os outros. Mas isso é uma convicção. É quase que uma defesa forçada, digamos, absoluta de defender o próprio ego. Portanto, a culpa é do outro e eu sou inocente, sou injustiçado, sou quem paga as consequências. Mas você acha que é assim ou tem alguma variável diferente? Certo? E o título, ele não é casual. A briga é sempre feita a dois, ou a um e mais pessoas, certo? Jamais ela é unilateral. E para isso eu quero colocar aqui uma questão, por exemplo, avaliar várias questões aqui até pesadíssimas, tá? Sinteticamente vou fazer isso. Por exemplo, se nós tomarmos o sádico e o masoquista, quem é que tem o maior poder e a maior força ali? Quem que aciona quem? É o sádico que vai em busca do masoquista ou é o masoquista que aciona o sádico? Cientificamente comprovado, é sempre o masoquista que aciona o sádico. Portanto, ele é quem sofre as consequências, queridas ou não queridas, sofre o mal, sofre a dor, sofre tudo. Ao culpado, no caso, seria o sádico, certo? Se nós tomarmos um outro caso bastante conhecido também, que é o autoritarismo entre um casal, num lance de chefias, o autoritário não se move na sua prorompência, na sua arrogância, se não tiver alguém que o acione. Ele tem uma característica, ele tem uma predisposição, certo? Mas jamais ele se move sozinho. Se você pegar um autoritário e o tratar de um modo estratégico, inteligente, digo estratégico, ele não entra no seu autoritarismo. Portanto, a briga ali não é feita a um, ela é feita a dois. E um outro fato interessante, por exemplo, se nós tomarmos relações pais e filhos, que é a coisa que eu encontro demais. O filho é culpado, o filho apronta isso, o filho apronta aquilo, certo? Mas quem é que aciona quem? Nunca se questiona a tua parte e a parte do filho. Você, por exemplo, vê o filho como maldoso, ou como desobediente, ou como alguém que apronta coisas até fora de propósito, mas você é o inocente. Você, mãe, é inocente. Será que é assim? Podemos ir mais em frente. A pessoa agressiva entre o casal, por exemplo, que é um lance fantástico. A agressividade entre um casal. Então existe a agressora contínua ou o agressor contínuo e outro é o bonzinho. O outro é a pessoa que sofre as injustiças, que sofre a carga. E jamais se questiona, jamais se admite que aquela pessoa quietinha, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa submissa, ela tem metade da parcela do jogo, certo? Portanto, o problema não acontece a um, ele acontece a dois. E se eu for analisar aqui alguns casos mais pesados, porque essa descoberta científica que demonstra como funciona a comunicação subjetiva, a informática subjetiva entre um inconsciente e outro,
entre um organismo vivo e um outro organismo vivo, ela nos traz à luz coisas desconcertantes, que vai implicar toda a pedagogia no mundo, vai implicar as relações de pais e filhos, vai implicar a jurisprudência, vai implicar a medicina, vai implicar milhões de coisas. E ela já está andando no mundo, essa nova descoberta, cunhada como campo semântico, certo? Portanto, vejam, quando nós olhamos um assassinato, certo? Dos mais bárbaros que se possa imaginar. Nós podemos ingenuamente pensar que existe uma unilateralidade, certo? Você deve ter presente uma coisa, existe um assassino, existe um potencial assassino, que ele foi formado num contexto de família ou de desfamília, de um ambiente social, de um ambiente periférico, com características específicas. Existe uma vítima que foi formada num outro contexto, numa outra família. E ao lado daquela vítima existe certamente um pai, uma mãe, um avô e uma avó, parentes que podem estar extremamente interligados. A situação é complexa, certo? Por que o assassino escolhe aquela vítima? Você pode discutir o assunto, você pode gritar, certo? Mas por que entre tantas vítimas possíveis o assassino escolhe aquela? O que será que instiga, que conecta, que faz, digamos, interação semântica, subjetiva, oculta, para que o fato aconteça? Óbvio que aqui eu não vou dar os fundamentos e nem dar explicações, porque não tem tempo. Mas, repito, mesmo num grande assassinato, não existe unilateralidade. E a jurisprudência, felizmente, em alguns casos mais avançados, de cabeças mais avançadas, já se desconfia muito e já se tem certas evidências de que muitos dos assassinatos, muitos dos crimes até bárbaros, são provocados pela vítima. Ou são induzidos pela vítima de um modo indireto, subjetivo, oculto, camuflado quanto se queira, certo? Um outro fato que podemos colocar aqui em pauta. Todos eles são altamente discutíveis, mas cientificamente hoje, em fóruns avançados da psicologia internacional, existe um conhecimento milimétrico de como essas coisas funcionam. Vou falar do estupro, por exemplo. Do estupro, certo? É uma coisa muito interessante a ser melhor discutida. Existe o predisposto estuprador, existe o patológico, existe o doente, isso não se discute, certo? Podemos falar da pedofilia também. Então existe o predisposto, mas existe uma presa que por uma razão ou por outra, por ela ou por quem está conectado a ela, em ciúme, em posse, em medo, em zelo, possessividade, zelo, que pode acionar coisas bárbaras, certo? Então, veja bem, o binômio entre estuprador e estuprado, ele não é gratuito. Eu não estou aqui avalizando absolutamente nada. São crimes altamente condenáveis. Se fosse por mim, eu seria mais drástico do que está sendo, ok? Mas estou tratando de uma dinâmica subjetiva, oculta, que faz uma conexão. Seja feita pela pessoa da vítima, ela por si, seja feito por uma pessoa que está conectada a ela semanticamente com altos interesses ou altas raivas, certo? Que provoca subjetivamente o caso. Nós temos que entender, minha gente, que a dinâmica que provoca os resultados, a dinâmica que somatiza, que materializa os fatos, ela é oculta, ela é invisível. E por quem que ela é, na verdade, gestionada, nós temos que ver essa questão aí. Se nós tomarmos também o exemplo da pedofilia, é a mesma coisa, certo? Nós vamos ter que avançar na compreensão disso aqui. Se nós vamos avançar um pouquinho mais ainda, se nós tomarmos a questão do latrocínio, e tem uma frase que eu coloco
em algumas palestras, em algum workshop, ou até em colóquios individuais, que o ladrão não rouba quem tem dinheiro, rouba quem tem medo. Rouba pessoas que têm uma específica estrutura psicológica. Porque, simples, nós podemos justificar de mil e um modos. Porque o ladrão vai olhar as grades de difícil acesso, as câmeras que controlam, os cachorros que cuidam do pátio, etc, etc. Nós temos muita justificativa, certo? Mas é interessante que no campo aberto, se nós observarmos, quem é a pessoa que é depredada, ela tem sempre algumas características específicas, certo? Pode ser que ela tenha muito medo, pode ser que ela tenha muita raiva do assaltante, pode ser que ela precise de alguma coisa para um pretexto para descarregar uma violência dela, muitas coisas. Portanto, o roubo não é gratuito. E, novamente, não estou aqui desculpando o ladrão, pelo contrário, ele deve ser penalizado com alta carga, porque cada um que pague as coisas que ele quer, e nem estou absolvendo a vítima julgada sempre inocente. Claro que estamos tratando de um mundo invisível, de um mundo de energia pura, de um mundo de intencionalidade, de um mundo de atrações indiscutíveis. Certo que a física pura hoje, no seu mais profundo conhecimento, já começa a suspeitar, e existem tratados de psicologia junto com a física que já dão conta do recado 100%. Se tomarmos um outro elemento mais comum, que é a questão do ciúme, da posse, de um ciúme doentio, certo? Portanto, a vítima que sofre o ciúme, ela vai se colocar sempre como inocente, como injustiçada, como sofredora, como agredida. Mas qual é a parte dela? Como ela provoca isso? De um modo manifesto ou de um modo 100% oculto? Como é que ela provoca isso? E eu trato esses casos em trabalho terapêutico evolutivo com muita frequência, e tanto homem quanto mulher que se queixa de um ciúme doentio. E eu faço a pergunta, mas qual é que é a tua parte neste binômio? E a pessoa fica surpresa. Como assim? Ela se julga absolutamente inocente. Absolutamente sem motivo nenhum, certo? Então o ciúme, que é um fato, disse antes, mais simples, é um binômio que o injustiçado, possivelmente, ele precise de um policial, entre aspas, de uma pessoa que enclausure, para que me proteja de certos impulsos e certas vontades que eu não me permito praticá-los, certo? Então fica muito cômodo, uma vez que eu tenho uma pessoa ciumenta ou ciumento, é uma autojustificativa muito inconsciente, sim, que eu me sinto justificado de não poder fazer certas coisas que eu desejaria e gostaria, mas que por causa deste ciumento ou dessa ciumenta eu não faço, certo? Portanto, gente, o mal não acontece sozinho. Claro, temos que ter todo o cuidado. E em raros casos existe, sim, em raros casos, o fato de eu distraidamente estar caminhando ou vivendo e acontecer algum fato. Mas eu afirmo para vocês aqui, com 4 décadas como psicoterapeuta, como um estudioso muito profundo da vida humana, certo? Com essa nova descoberta científica que nos mostra que não existe o fato isolado, existe sempre uma conjugação. E se avançarmos um pouco o sinal de vídeos que eu já gravei em outras ocasiões, nós podemos também encontrar muitas doenças graves em crianças e adolescentes, ou no marido ou na esposa, que são provocados por uma indução informática do aparente inocente. Pode ser o esposo que induz a doença, pode ser a esposa que induz a doença, pode ser a mãe que induz no filho, pode ser a avó que induz no neto, sem consciência e sem saber,
por uma patologia dela, por uma frustração dela que faz acontecer isso. Portanto, eu deixo aqui em aberto esse tema muito contundente, muito drástico. E quem quiser ter materiais à disposição, ter mais informações, mas sobretudo estudar materiais científicos de extrema contundência, eu tenho eles em mãos. Não são meus. São livros científicos de altíssimo rigor, de um alto teor que esclarece tudo, certo? Portanto, nós vivemos num mundo de contínuas relações e de contínuas informações que nos transformam, nos uniformizam, nos deformam, certo? Portanto, a briga é sempre feita a dois. Desde a pequena briga entre um casal de namorados, ou de amigos, ou de trabalho, até a briga que leva à fatalidade. Ela jamais é feita a um só. Portanto, atentos, antes de julgar uma pessoa inocente e uma outra 100% culpada. Vamos avaliar melhor as coisas. Gente, aquele abraço do velho. Até o próximo vídeo. Aceito as tuas críticas ou as tuas ponderações. São muito bem-vindas. Um grande abraço.